E aí galera, tudo bom com vocês? Pessoal, ó, nós estamos na reta final, né? Como nós já sabemos, eu já ressaltei isso várias vezes. E essa semana é a nossa semana de revisão, porque na quarta-feira é a nossa prova. Então hoje nós vamos ter uma revisão do conteúdo que a gente viu nesse mês de outubro e o comecinho de novembro, certo? E em seguida, né, na quarta-feira nós vamos ter nossa prova que já está toda organizadinha, tá bom? O primeiro ponto que eu queria destacar do conteúdo, certo, dos números decimais, é a leitura dos números decimais. Existem duas maneiras de você fazer a leitura. A primeira maneira, eu vou colocar aqui dois exemplos iguais, tá, ó, certo? Dois números iguais. E aí a primeira maneira é você separar a parte inteira e a parte decimal. E aí você vai falar 13 inteiros e 7 décimos, 7 centésimos, 7 milésimos. Só que aí você vai ter que saber o que é isso. Bom, vou explicar. A parte inteira é esse número que está à esquerda da vírgula, certo? À esquerda, tá? Então você vai colocar o número, o nome do número, que no caso é 13, e vai dizer que é inteiro. Então são 13 inteiros. Inteiros. Certo? E aí você vai complementar com a parte decimal. Bom, quando o número ele está aqui na primeira casa decimal depois da vírgula, ele é décimo. Quando ele está na segunda casa depois da vírgula, ele já é centésimo. E aí sucessivamente, milésimo, dezena de milésimo e por aí vai, ok? Nesse caso ele está na segunda casa, então ele é centésimo. Logo é 13 inteiros e 7 centésimos. Centésimos. 13 inteiros, que é a parte aqui inteira, e 7 centésimos, porque ele está na segunda casa decimal, logo ele é centésimos, tá bom? Bom, essa é a primeira parte, é a primeira maneira de você ler, fazer a leitura de um número decimal. Na segunda parte, você pode fazer a leitura do número, normalmente como ele é, e somente identificando onde está a vírgula. Como é que você faz isso, né? Você vai colocar, ó, 13, que é o nome aqui, ó, 13, vírgula, aí você vai discriminar a vírgula aqui, ó, vírgula, você vai escrever, vírgula, aí você vai colocar 7 centésimos? Não, você não vai colocar 7 centésimos, você vai colocar 0,7, vírgula 0,7. Por quê? Porque nesse caso aqui você tem que dizer cada número que está aqui. Se por um acaso você dissesse só vírgula 7, ele não ia identificar que era esse número. Ele ia identificar que era 13,7. Certo? Então, por isso que você não pode dizer dessa forma. Porque esse número é diferente deste. Ok? Então, aqui, quando você vai discriminar, escrever, você tem que dizer 0,7. Então, 0,7.
Então, 13,07 é esse número. É a segunda maneira que você pode ler. Olha aí, ó. Você pode ler números decimais, certo? Então, tem duas maneiras. Uma, você vai dizer primeiro a parte inteira, 13 inteiros, ou 7, ou 1 inteiro. E você não vai falar vírgula. Você vai dizer e a parte decimal, que nesse caso aqui é 7 centésimos. Na segunda maneira, que é a mais comum, que a maioria das pessoas falam, 13,07. 13, aí você vai colocar a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Essa é a sacada da segunda maneira. A vírgula é ela que vai identificar onde está cada número, qual é a parte inteira e qual é a parte decimal. E aí você diz o resto do número, 07. Ok? Bom, a gente vai continuar agora. Nós vamos falar de comparação de números, tá certo? Para a gente prosseguir a nossa revisão. Bom, gente, antes de falar da comparação de números decimais, eu queria ressaltar uma observação que tem no livro, certo? Essa observação, ela diz a seguinte coisa: podemos acrescentar ou retirar, certo? Zeros à direita, olha aí, do lado direito, certo? Da parte decimal de um número decimal qualquer, sem alterar esse número. Então eu trouxe um exemplo aqui, exatamente para você ver essa questão, tá certo? Você está vendo esse zero aqui, ó? Ele está no meio do número, correto? Ele está do lado direito ou do lado esquerdo da parte decimal? Se vocês observarem, ele está do lado esquerdo, porque você tem aqui ainda um número da parte decimal e ele está à esquerda desse número. Beleza. Então, esse zero aqui é fundamental para o número e você não pode retirá-lo daqui. Mas, se por um acaso esse número aqui fosse alterado, olha aí, ó, 1,1020. Olha, tem um zero aqui acrescentado ao número anterior, correto? Esse zero, ele está à direita, olha aqui, ó, à direita da parte decimal, correto? Como ele está à direita, ele não alterou, ó, sem alterá-lo, ele não alterou o número anterior, que era 1,102. Aqui foi acrescentado, né? Então ficou 1,1020, correto? A maneira que você lê o número é modificada, mas o número em si, o valor dele não muda. E se por um acaso você encontrar um número desse jeito aqui, ó, com esse zero à direita, você pode eliminá-lo e colocá-lo o número sem o zero. Entendeu? É isso que essa observação diz. Tanto você pode acrescentar o zero à direita, sempre lembrando que é do lado direito do número, na parte decimal, como você pode retirá-lo, que vai continuar o mesmo número. Era isso que eu queria ressaltar para vocês. Passando agora para a comparação de números decimais, eu coloquei dois exemplos aqui bem básicos. O primeiro exemplo, ele tem aqui dois números com a parte inteira igual, correto? A parte inteira é essa parte que fica do lado esquerdo da vírgula, certo?
essa parte inteira aqui dos dois números é igual. Logo, o que pode acontecer? Nós vamos analisar, para comparar esses números, a parte decimal. Trazendo essa parte decimal para cá, ó. Esse 1, certo? Ele tem que ter o mesmo número de casas do número do outro número, né? O outro número tem duas casas decimais. Vou colocar aqui, ó. Número 12. E esse número aqui só tem uma. O que eu posso fazer? Como aqui na observação anterior, eu posso acrescentar um zero aqui, ó, ao lado direito da parte decimal. Por quê? Porque na observação anterior, ela disse para mim que eu poderia acrescentar um zero ou mais, tá certo? Ou mais zeros, certo? De maneira que esse número não iria ser alterado. Então, eu posso colocar aqui o número 10. Por quê? É essa parte decimal aqui, ó, dos dois números. É ela que eu vou comparar. Bom, comparando esses dois números, qual é o maior número? Opa, de cara a gente vê que é o 12, né? E qual é o símbolo que eu posso colocar entre eles dois aqui, no meio deles dois, para identificar que o 12 é o número maior? É o maior que, certo? Eu posso identificar que a parte fechada, ó, que está se afunilando, fechando, é do lado do 10, quer dizer que ele é menor. E a parte aberta, que está aumentando, né? Certo? É do lado do número 12, porque ele é o número maior, ok? Então, aqui eu posso identificar dessa forma que o segundo número aqui, ó, é o número maior nesse exemplo, tá certo? Nesse caso aqui é ainda mais fácil. Por quê? Porque você vai olhar, você está vendo aqui que as duas partes inteiras são diferentes, correto? Essa daqui, ó, e essa daqui. As duas partes inteiras você coloca aqui ao lado, ó, 18 e 15. Você nem olha aqui para as partes decimais, que são essas que vêm depois da vírgula, né? Você nem olha para elas. Por quê? Porque a parte inteira é o que está como é que eu posso dizer? Que está precisando ser observada nesse caso. E aí aqui você pode colocar que de cara o número 18 é maior que o número 15, correto? Então esse número aqui, ó, o primeiro número do exemplo 2, certo? 2 e 1. O primeiro número do exemplo 2 de comparação dos números decimais é o maior número. E qual é o sinal que eu posso colocar entre eles para identificar isso? É aqui o maior que, ó. Você pode ver. Então aqui, nesse caso, você pode ver que os sinais estão um inverso do outro, mas você pode ver que identifica que esse aqui é maior do que esse e vice-versa, o outro também é da mesma forma. E é assim que você compara os números decimais. Beleza, gente? Agora a gente vai passar para a adição e subtração de números decimais, que é outro assunto que a gente falou durante esse mês, tá certo? Bom, gente, eu vou explicar aqui de maneira bem rápida, porque já tem um vídeo explicando isso detalhadamente. E eu vou montar aqui a continha para vocês, ó. 24,18, certo? E 11,7. Beleza? Você passa aqui o traço, soma. Você vê que tem uma lacuna. Na observação anterior, nós vimos que isso pode ser acrescentando um zero. Você pode resolver esse problema.
Outro ponto que você tem que destacar aqui na adição e subtração é que os dois números têm que estar com as vírgulas uma embaixo da outra, certo? Quando você for armar a conta. Isso é muito importante, tá? E aqui você pode somar, ó. 8, 8, né, ó. 8 mais 0 é 8. 1 mais 7 é 8. 4 mais 1 é 5. E 2 mais 1 é 3. E aí você vai ter o resultado, certo? Bem rápido, bem simples. Você só precisa observar que os dois números têm que estar com uma vírgula uma embaixo da outra, certo? E na subtração isso também acontece, tá? Eu vou armar a conta agora, ó. 32,81 e 19,146. Olha aí, é uma subtração, correto? E você vê aqui em cima, no número de cima, que tem uma lacuna. E essa lacuna você vai sempre preencher com o número 0, beleza? Bom, aqui a gente vai subtrair. E se você perceber, certo? No primeiro logo você não consegue subtrair. Então você vai ter que pedir emprestado 1 aqui, ó. Vai ficar 0, né? E aqui vai ficar 10. Certo? 10 menos 6, 4. O 0 aqui eu vou ter que pedir emprestado aqui o 8. Vai ficar 7. E aqui vai ficar 10. 10 menos 4, 6. Agora aqui eu posso subtrair tranquilo, né? 7 menos 1 também é 6. Vírgula embaixo de vírgula repete. 2 menos 9 não dá, então eu vou pedir aqui emprestado também. E aqui vai ficar 12. 12 menos 9 dá 3. E 2 menos 1, 1. O número, então, vai ser, nesse caso aqui, a resposta 13,666. 664, desculpa. Certo? E você percebe que a subtração, ela é normal. A adição também, normal. Nada muda. A única coisa que vai mudar é que a vírgula tem que ser uma embaixo da outra. E que se tiver alguma lacuna, você vai preencher essa lacuna com um número 0. Ok? Ou os números zeros, se for preciso, tá bom? Passando agora, vamos para multiplicação com os números decimais, tá? E aí, galera? Multiplicação com os números decimais é algo que você tem que perceber que é diferente da adição e subtração. Por quê? Porque lá na adição e subtração, nós tínhamos que a vírgula tinha que ficar embaixo da vírgula, correto? Aqui não precisa disso. Às vezes vai ficar por conveniência, mas não é necessário. Bom, fazendo a multiplicação aqui ao lado, ó, eu vou fazer aqui ao lado para dar espaço aqui para outra que eu vou fazer depois. Então, eu vou colocar, ó, 13,17, 4,21. Multiplicando. Veja que aqui, por coincidência, a vírgula ficou uma embaixo da outra, mas não é necessário. Na adição e subtração, sim, é obrigatório. Aqui, não. Pode ser que aconteça que fique dessa maneira, mas não é obrigatório. E aí a gente vai multiplicar normalmente. No 1 aqui, você repete todos os de cima. 7, 1, 3 e 1. No 2 é o dobro de todos, né? Então, é 2 vezes 7, 14. Vai a 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. E aqui embaixo, o último vai ser o número 4. 4 vezes 7. Olha aí, percebam que eu estou fazendo uma multiplicação. E o primeiro número aqui, ó, que eu vou fazer sempre, é embaixo, certo? É embaixo do número que eu estou multiplicando. Por exemplo, na hora que eu estava multiplicando com 1, certo? O primeiro número que eu multipliquei, eu coloquei logo embaixo do 1. Quando eu estava multiplicando com 2, o primeiro número que eu multipliquei, eu coloquei exatamente embaixo do 2.
certo? E agora, com o 4, vai ser o que, ó? 4 vezes 7, 28. Ó, aqui embaixo do 4, eu vou colocar o 8 e vou subir 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Coloco o 0 aqui e sobe 1. 4 vezes 3, 12. 12 com 1, 13. Coloco o 3 aqui e sobe 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. E aí você passa a régua e vai somar todos esses resultados, certo? Somando esses resultados, a gente vai ter, ó, 7, não tem nada aqui, né? 1 mais 4, 5. 3 mais 3, 6. Com 8, 14. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Com 6, 8. Certo? 2 mais 3, 5. E o 5 repete. Parou aqui? Não. Por quê? Porque está faltando a vírgula. Se os dois números aqui em cima têm vírgula, obviamente que o número de baixo também vai ter. E como é que você vai identificar isso? Bom, primeiro você vai identificar, do primeiro número aqui da multiplicação, quantos números tem depois da vírgula. Você pode ver claramente que tem 2. No segundo número da multiplicação, você vai fazer a mesma coisa. E você também observa que também tem 2. Bom, aqui você vai somar, certo? Esses resultados. Vai dar 4 números depois da vírgula, correto? 2 desse e 2 desse, correto? E aí você vem para o resultado. Não são 4 números, então você vem da direita para a esquerda contando 4, puxando de antes do 7 até parar no quarto número. Ó, 1, 2, 3, 4. Parei aqui e a vírgula vai ficar aqui. Depois do quarto número, ó, entre o quarto número e o quinto número, ela ficou. Você puxa a vírgula como se ela estivesse aqui oculta. E aí você vem trazendo para dentro do número. Como são 4 números, deu exatamente aqui ao lado do 8 e do 5, certo? 55,8457 é o resultado dessa multiplicação, ok? Agora vamos para essa, ó. Quando a gente vai multiplicar, você está vendo aqui, ó, que esse número é maior, então ele vai ficar em cima, 1,7. Esse número é menor, então ele vai ficar embaixo, 0,12. E aí você vai multiplicar. Novamente, é obrigado a vírgula estar embaixo de vírgula? Não. Coincidência, elas estão aqui, mas não é obrigado. É necessário acrescentar zero aqui? Também não. Não é necessário. E aí a gente vai multiplicar normalmente, tá? Ó, 2 vezes 7, 14. Vai a 1. 2 vezes 1 dá quanto? 2. Com 1, 3. Beleza? Aqui, ó. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 1, 1. E o 0? 0 vezes 7, 0. 0 vezes 1, 0. E aqui você vai somar os números que você encontrou. 4. 3 mais 7, 10. Vai a 1. 1 mais 1, 2. E o 0 você repete. Certo? Você vai olhar lá em cima do mesmo jeito que você fez aqui, ó. Identifique aqui quantos números tem depois da vírgula? Somente 1. E aqui, quantos números tem depois da vírgula? Nós temos 2. Você vai somar isso aqui, certo? Somando isso, você vai ter 3 números. E aí você traz para cá, ó, para o resultado. Da direita para a esquerda, você vai trazer essa vírgula. 1, 2, 3. Entre 0 e 2 ficou o resultado. Então, essa multiplicação vai dar 0,204. Olha aí, 0,204. Esse é o resultado, certo? Ok? Então, a multiplicação é dessa forma. Não é obrigatório a vírgula embaixo de vírgula, como é na adição e subtração. Beleza?
Vamos passar agora para a divisão, que é a parte mais complicada que eu acho. Bom, galera, na divisão, eu quero ressaltar que vocês precisam de muita atenção, tá certo? Então, na divisão aqui, o primeiro exemplo, eu coloquei dois números naturais, que o resultado da divisão deles, o quociente, vai ser um número decimal. Vamos ver por quê. 4 dividido por 3, certo? 4 dividido por 3 dá, não dá? Dá sim, é 1. 1,3, 1 vezes 3, desculpa. 1 vezes 3 é 3. 3 para 4, sobra 1, correto? 1 dá para dividir por 3? Não dá. Então, você vai acrescentar a vírgula aqui e acrescentar um zero aqui. Agora, você vai ter 10. 10 dividido por 3. Agora sim dá, com certeza. Vai ser 3. 3 vezes 3 é o quê? 3 vezes 3 é 9. E 9 para 10 sobra 1, correto? E isso vai se repetir várias e várias vezes, infinitamente, ó. E aí você vai ter uma dízima periódica, tá certo? 1,333 infinitamente, tá certo? Então, para você observar que, mesmo sendo dois números naturais, quando eles são divididos, o resultado é um número decimal no quociente deles. Agora aqui, tá? Ó, eu vou fazer da mesma forma. Agora, os dois números têm vírgula. O que eu posso fazer para mim dividir? Bom, primeiramente, para dividir, você tem que tirar essas vírgulas desses números, tá? E, professor, eu preciso só tirar aqui? Não, você não pode só tirar aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai observar para os números decimais, para a parte decimal do número. Qual dos dois números tem mais casas decimais depois da vírgula? Bom, é esse aqui, ó. Ele tem duas casas decimais, enquanto esse aqui só tem uma. Se ele tem duas casas decimais, você tem que multiplicar por 100. Como assim? Multiplicando esse número por 100, ele vai eliminar essa vírgula, certo? Vai eliminar. Como é que você sabe disso? Bom, quando você multiplica um número por 10, sendo esse número um número decimal com uma casa decimal, esse número vira um número inteiro. A mesma coisa acontece quando são duas casas decimais e você multiplica por 100. Ou três casas decimais e você multiplica por 1000. E assim sucessivamente, certo? Você tem que perceber que quanto mais casas decimais, mais o número que você vai multiplicar tem que ser maior. Se são 4 casas decimais, é 10.000. Você multiplica por 10.000 e aí vai aparecer um número inteiro. Bom, multiplicando aqui os dois, ó, tem que ser os dois, tá? Se aqui for para multiplicar por 100, você vai ter que multiplicar os dois por 100, certo? Então, você multiplicando os dois por 100, certo? Você vai ter o resultado aqui, vai ficar 215. E aqui vai ficar 1730. Porque você multiplicou por 100, eliminou a vírgula e ainda acrescentou mais um zero. Certo? Tá aqui. E agora aqui você pode dividir tranquilamente, porque você está sem vírgula. Bom, se você pegar aqui três números, os três primeiros números que eram para poder dividir aqui, né? Você não vai conseguir dividir por 215, porque ele é menor. Então, obrigatoriamente, você vai ter que pegar o número inteiro e dividir por 15, certo? Por 215, desculpa. 1730 dividido por 215, você pode multiplicar por 8? Bom, vamos testar. 215 multiplicados por 8.
certo? 8 vezes 5 dá 40, para 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Sobe 1. 8 vezes 2 dá 16. Com 1, 17. Olha como ficou muito próximo do número. Então, aqui realmente é 8. 8 vezes 215 é 1720. Vai aqui, ó, subtrair, né? Vai sobrar 10. Beleza. 10 dá para dividir por 215? Não, não dá, né? Então, você vai colocar aqui uma vírgula e vai acrescentar um zero. Mas, infelizmente, ainda não dá. Não é verdade? Para multiplicar. Então, você vai acrescentar um zero aqui e um outro aqui também. Agora, 1000 dá. Por que eu acrescentei um zero aqui? Porque você tem que multiplicar por alguma coisa quando você está sem saída. Eu multipliquei por zero e aí depois acrescentei um 1000 ou o outro zero aqui, certo? Bom, agora 1000. Eu posso multiplicar esse número aqui por 4. Por quê? Quando eu multiplico 215 por 4, eu vou ter 860. 860, subtraindo aqui, eu terei 140, correto? Só que 140 eu ainda não posso dividir por 215. Eu vou acrescentar um outro zero. Correto? E aí eu vou ter que multiplicar esse número aqui por 6. Ok? 6 vezes 215 dá 1290. Subtraindo aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 110. 110 pode ser dividido por 215? Não pode. Então, acrescenta-se o zero. 1100. Quantas vezes eu vou multiplicar o 215 para chegar próximo de 1100? Eu vou acrescentar, vou multiplicar, desculpa, por 5. 5 vezes 215 dá exatamente quanto? 1075. Sobrando 25. 25 pode ser dividido? Não pode. Acrescentando um zero, vai dar o quê? 1. 1 vezes 215 é 215. Para 250, vai sobrar 35. E assim, essa conta vai permanecer continuando. Porque aqui nós temos não uma dízima periódica. Nós temos um número irracional, onde você vai ter inúmeras casas decimais, onde o número vai continuar se repetindo várias e várias e várias vezes. Bom, aqui a gente pode dizer que esse número aqui é o resultado dessa divisão. Agora percebam que você tem que multiplicar por um número eliminando a vírgula antes de começar a sua divisão, certo? Então percebam isso. Era isso que eu queria destacar para vocês. Eu quero agradecer a todos que assistiram, porque é necessário. Eu queria muito que vocês assistissem mesmo, certo? E agora a gente vai voltar para o grupo para poder fazer a atividade, tá certo? Copiem tudo, anotem suas dúvidas e mandem para mim, tá bom? Um grande abraço a todos e voltem para a aula.